Namastê, meus caros amigos e amigas. Minhas saudações sinceras a vocês, né? No seu coração, vendo Deus em seu coração, como diz essa saudação. Vocês são todos muito bem-vindos para os nossos encontros regulares aqui, para essa nossa série. Para quem não me conhece, hoje é o último dos nossos encontros dessa série, mas se por acaso alguém está vendo pela primeira vez, meu nome é Robson e o meu nome na iniciação de yoga é Radhanatha Das. Eu fiz o lançamento de um livro chamado Índia Incrível, tá bom? Que é uma espécie de um almanaque sobre a Índia, tem tudo sobre a Índia. De uma forma, eu acho que de uma apresentação séria, porque, como eu falei, tem muitos livros folclóricos sobre a Índia, e eu quis escrever um livro sério sobre a Índia. E, paralelamente ao livro, eu lancei um site, que eu convido vocês a acessarem, o site é www.indiaincrível.com. Lá tem muita informação, muita ilustração, é bem interessante, é um complemento do livro e é uma forma democrática também de eu compartilhar esse conhecimento. E agora estamos fazendo essa série aqui sobre os temas tratados no livro, tá bom? Então, hoje é o nosso último encontro aqui, ele dura da agora até as 8h30. E se houver alguma interrupção, tá? Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, a gente volta a se conectar. E já antecipo aqui, né, porque eu sempre falo para vocês convidarem seus amigos, então vocês podem convidar seus amigos para a próxima série aí, se Deus quiser. Passado umas 2 semanas que eu vou ter para fazer a divulgação do próximo encontro, a gente deve ter um encontro de introdução ao estudo de sânscrito aplicado. Então, nós vamos estudar canções e, através dessas canções, vamos entender um pouquinho do funcionamento da língua para a gente poder apreciar melhor esses mantras, esses textos do yoga, que são maravilhosos. Tá? Então, esse vai ser o próximo encontro. Vocês já podem convidar. Conforme for, se não precisar, mantenha até esse mesmo link aí para facilitar. Não sei se pode, mas se for possível, vou manter até esse mesmo link, porque a ideia é fazer no mesmo horário. A gente vem estudando vários temas. Então, já passamos pela geografia da Índia, história da Índia, religiões da Índia, sociedade indiana, contribuições científicas, que foi um tema assim apaixonante para mim, as inúmeras contribuições científicas da Índia. Falamos também um pouco sobre esoterismo, sobre as artes indianas. Falei um pouquinho da parte folclórica também, que todo mundo gosta de saber, né? A vaca sagrada, etc. Mas mesmo esses temas que são mais explorados do ponto de vista folclórico, eu tentei fazer uma apresentação séria dessas questões, né? Vem aqui. Eu pediria que vocês mantivessem, então, o microfone desligado, quando a gente estivesse falando, e ao final eu abro para perguntas, tá bom? Aí a gente pode tirar algumas dúvidas, tá? Então, eu vou agora compartilhar com vocês o slide. Então, nós vamos entrar aqui com o slide e vamos repetir, na verdade, o tema mitologia. Eu já dei já fiz a apresentação desse tema, mas eu tive um problema com a gravação. E como muitas pessoas me pediram para repetir o tema, porque tinham gostado, porque não tinham conseguido assistir, então eu aproveitei e vou repetir o tema, e dessa vez estou gravando também, tá bom? E tudo isso está ficando disponível num canal do YouTube, que é Robson Chaves, tá bom? E temos também um grupo de WhatsApp, quem quiser participar. Lá no site tem meu telefone também, tem e-mail. É fácil entrar em contato comigo, ok? Bom, então vamos lá para esse tema. Mitologia. Literalmente, o estudo dos mitos. Agora,
eu preciso fazer um esclarecimento, né? Porque a ortodoxia hindu, ela torce o nariz quando a gente se refere aos deuses como mitológicos, tá? Mas eu faço questão de esclarecer que eu estou falando aqui do ponto de vista professoral, tá? Estou falando como um professor, né? Embora eu tenha a minha filiação espiritual na minha escola de yoga, etc, etc, tenho as minhas próprias convicções, mas estou falando aqui como um professor, de uma certa maneira, numa apresentação um tanto acadêmica. Mas é importante que vocês saibam que, embora a ortodoxia torça o nariz para o termo mitologia, hoje mitologia mudou muito, o conceito de mitologia nesses últimos 50 anos mudou muito, né? Então, a definição tradicional de mitologia é um relato fantástico de tradição oral, geralmente protagonizado por seres que encarnam sob forma simbólica as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Porém, nos últimos 50 anos, existe uma visão muito positiva, inclusive sobre o termo mitologia e as lições da mitologia. E especialmente depois da década de 90, a academia ela passou a ver a mitologia. Tá certo que muitos acadêmicos não vão aceitar isso como uma verdade, mas eles aceitam que pelo menos esses ensinamentos eles são sobre-humanos, eles não podem ser explicados empiricamente, a gente não pode provar a existência desses deuses empiricamente, né, com experiências de laboratório, mas todos eles aceitam que esses deuses, essas histórias, elas são grande fonte de ensinamentos de todo gênero. E muita coisa tem sido aprendida nesse último século, né? Muitas lições têm sido tiradas, mesmo na psicologia, né? Você tem muitos ensinamentos que a psicologia absorveu dos mitos gregos, por exemplo, e também descobertas históricas, né? Por causa do mito do Minotauro, por exemplo, né? De Creta, eles acabaram descobrindo essa cidade de Creta. E por esse mito, né? Que a academia às vezes vai considerar, mas como eu falei, de uma forma muito diferente hoje em dia, foi descoberta, por exemplo, recentemente, a cidade de Krishna, que é uma cidade mencionada nas escrituras indianas. Então, isso que antes era mito está sendo muito revisto, tá? Eu só quero falar para vocês que não sejam tão negativos em relação a esse conceito e essa postura, porque a própria academia mudou bastante nesse sentido. Então, aqui é o que eu quero ressaltar. Na Índia, a mitologia não é um mero tema de pesquisa, como é para nós, né, ocidentais, acadêmicos ocidentais, e um estudo de coisas antigas. A mitologia ainda permeia e influencia inteiramente a vida cotidiana do seu povo. É uma mitologia viva. Isso é algo extraordinário, é aquilo que eu venho falando para vocês desde o primeiro encontro. Talvez, né, uma das grandes contribuições que a Índia tem para a humanidade, para pessoas que são inteligentes, intelectuais ou religiosas, etc., é o fato de ser a tradição mais antiga da humanidade, viva até hoje. Já falei várias vezes sobre isso. Todas as culturas milenares do mundo desapareceram. A cultura romana, a cultura grega, a cultura mesopotâmica, a cultura fenícia, a cultura egípcia, a cultura persa, a cultura maia, a cultura inca, a cultura asteca, praticamente todas essas culturas antigas do mundo desapareceram e só existem hoje em museus e em alguns livros. Diferentemente,
a cultura milenar indiana, que nós chamamos de Védica, que se fundamenta lá naqueles primeiros textos chamados de Vedas, ela está viva até hoje. Tá? Então, a grande maioria da população indiana, a grande maioria, de fato, ela aceita isso aqui que nós estamos, que na visão ocidental não passam de ficção para muita gente, eles aceitam isso como fatos reais. E disse assim um grande mestre, que é Prabhupada, ele, quando certa vez perguntado, como pode ter um Deus com 4 cabeças? Assim, um ocidental bem cético e racional. Ele falou, como assim? Um Deus que tem 4 cabeças, né? Disse que Brahma, ele tem 4 cabeças. E ele, assim, com toda a sabedoria e toda a simplicidade, ele disse que o que há de estranho em um ser ter 4 cabeças, quando nós temos uma centopeia que tem 100 pernas? Pelo simples fato de que aqui nesse planeta nós não vemos nenhum ser com 4 cabeças, por que que em alguma parte do universo não pode haver alguém que tenha 4 cabeças? Então, assim, com toda a simplicidade do mundo, ele respondeu assim, é assim que os indianos veem, uma mistura de simplicidade e de sabedoria, porque a resposta ela é sábia também. Porque nós estamos muito acostumados com a ideia de que só existe aquilo que nós experimentamos neste planeta. Mas para os sábios indianos, eles acreditam que todo o universo, espalhado por todo o universo, há inúmeros planetas habitados com formas diferentes. E isso é outra coisa que a ciência está passando a considerar também. Então, por que não considerar também essa possibilidade? Né? São possibilidades. Devemos ser abertos. A ciência hoje ela é bastante aberta, como eu falei, nessa questão da mitologia e nessa questão também de outros planetas serem habitados. Acabei de receber um informativo falando que uma universidade, se eu não me engano, uma universidade americana, ela estava convocando teólogos de todas as religiões para discutirem sobre a possibilidade, são cientistas mesmo, cientistas querem conversar com teólogos de todas as religiões sobre a possibilidade, cogitar a possibilidade de outros planetas serem habitados por outras formas de vida. E qual seria a repercussão disso em sua comunidade religiosa? Acabei de receber um informativo. Então, a ciência está bem aberta para essas novas discussões. Isso é bem interessante. Bom, todo esse conhecimento, ele é fundamentado, né, o conhecimento da mitologia, ele é fundamentado na literatura sagrada da Índia, que é uma mistura de literatura, para nós, né, sacra e profana. Porque a literatura hindu, a literatura védica, ela não faz essa distinção que hoje nós fazemos entre sagrado e profano. Então, na literatura védica, você vai encontrar ciência, você vai encontrar religião, você vai encontrar filosofia, você vai encontrar tudo isso junto de uma maneira holística, não dessa maneira segmentada, porque esse separatismo, a gente tem que considerar que isso é uma coisa moderna, do mundo moderno, onde a gente separa, religião está aqui, departamento da religião está aqui, departamento da filosofia está aqui,
Departamento das Ciências Exatas está aqui, das Ciências Biológicas está ali. Essa separação analítica de cada ciência é uma questão muito moderna. E quando você remete à antiguidade grega, romana, hindu, não havia essa separação. Então, um sábio, ele se preocupa com todas essas questões, porque todas essas questões dizem respeito a todos os seres humanos, tá? Então, o fundamento de todas essas histórias está lá na literatura. Eu não vou entrar na questão da literatura, porque a gente já viu isso antes. Vamos entrar diretamente nessa questão. Deixa eu colocar um slide aqui, começando por esse slide. Esse é o grande símbolo, né? Assim, o grande ícone da tradição hindu. Para quem não conhece, é o Om. O Om, do ponto de vista linguístico, significa tudo, deu origem a hominis, no latim, que quer dizer tudo. E ele simboliza Deus como Nirguna, que literalmente quer dizer sem forma ou sem qualidades. Tá? Então, esse é um símbolo muito tradicional, daí representante da mitologia hindu, ela é sempre representada pelo Om. E começamos, então, sobre o tema do panteão, né? desse conjunto de deuses hindus. Esse slide ele é repleto de imagens, tá? Eu quero compartilhar essas imagens, que são imagens muito bonitas, repletas de simbolismo, riquíssimas de simbolismo. Verdadeiras, assim, obras de arte do ponto de vista imagético mesmo, né? Do que isso representa. Então, aqui algumas imagens compartilhadas com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar é a ideia do politeísmo, que a gente está muito acostumado no Ocidente, né? Quando a gente pensa em hinduísmo, a gente já taxa logo. São politeístas. Saibam que isso é uma deturpação ocidental, tá? Quem taxou os hindus de politeístas foram os ocidentais. Por não entenderem, nós já tivemos toda uma aula sobre a teologia hindu, não vou me repetir tanto aqui, mas assim, por não entenderem exatamente o fenômeno teológico que eles estavam vendo na Índia, eles taxaram logo os hindus, porque eles viram tantos deuses que eles pensaram, bom, isso aí é politeísta. Nós, não, nós somos monoteístas, nós adoramos um Deus só e acabou, e eles são politeístas. Um grande equívoco. Todos os grandes mestres do hinduísmo sabem, isso está bem claro, nos principais textos, Bhagavad Gita, por exemplo, e outras grandes obras famosíssimas, como Bhagavata Purana, como Upanishads, todas elas são bem explícitas em afirmar que a verdade, que muitas vezes é chamada de Brahman, o Brahman, a verdade absoluta, né, que a gente traduz como a verdade absoluta, ela é claramente definida como Advaya, ou seja, em sânscrito, literalmente, simplesmente, não duas. Advaya, quer dizer, literalmente, não é duas. Não existe duas verdades. Não existem nem dois deuses, que dizer de muitos deuses. Todos os textos são bem claros em dizer que existe uma única verdade absoluta. Agora, essa verdade absoluta, ela se expande como resultado do seu prazer infinito. Para explicar a expansão do prazer divino, nós podemos entender isso claramente com a nossa experiência. Por exemplo, quando um casal que se ama e tem uma relação de prazer, eles geram vida, não é assim? De uma relação de prazer surge vida. Então, do prazer infinito
da verdade absoluta, quando esse prazer ele aumenta, a verdade absoluta se expande em ilimitadas entidades vivas. Pense que imagem linda, né? Que todas as entidades vivas, elas nascem do prazer infinito do absoluto. O absoluto no seu prazer infinito, assim como pais geram filhos, essa verdade absoluta infinita gera infinitos filhos provenientes do seu prazer infinito interior, tá? E assim, todas as entidades vivas foram criadas numa hierarquia incontável. Por isso que os indianos falam que são 300 e às vezes eles falam 33 milhões de deuses, 333 milhões de deuses, o que simbolicamente quer dizer infinitos. Porque o que na verdade o que está querendo se dizer é que entre a entidade viva, a menor das entidades vivas, e esse Brahman absoluto e supremo, existe uma hierarquia infinita, assim como para gerar eletricidade existem milhares de funcionários aí da companhia elétrica trabalhando para que a gente tenha eletricidade, da mesma maneira, no cosmos, nesse universo infinito, existem infinitos seres que são como funcionários desse ser supremo, encarregados de administrar o cosmos, para que tudo esteja funcionando. Então, tem um encarregado do Sol, tem um encarregado da Lua, tem um encarregado da Terra, para cada planeta tem um ser encarregado, e para cada coisa que acontece tem seres encarregados. Né? Nada está acontecendo casualmente. Tem uma inteligência cósmica por trás e existe toda uma hierarquia de seres. Então, esse é o conceito que mais modernamente vem sendo chamado de enoteísmo, ou panenteísmo, que é uma combinação de um Deus supremo, único e absoluto, que ao mesmo tempo de uma criação que também é divina e que também é permeada por infinitos seres que estão todos trabalhando conjuntamente. Na verdade, o judaísmo tem um pouco desses conceitos lá na sua teologia, né, com seus anjos e arcanjos. É essa um pouco da ideia, que foi muito equivocadamente interpretada pelos ocidentais e assim, maliciosamente. Né? Na verdade, eles queriam mesmo era denegrir a imagem do hinduísmo. Então, isso foi bem intencional mesmo. Assim. Bom, tendo falado isso, que é a questão mais importante de esclarecer, que não é politeísta, a primeira a expansão cósmica é a chamada Trimurti. A Trimurti, literalmente, quer dizer três formas, né? Então, elas aparecem aqui, são as três divindades primárias encarregadas do universo. Brahma, está aqui, ó, aquele que eu falei, com 4 cabeças. Vishnu está aqui, ó, com seus 4 braços. E Shiva está aqui, com seu tridente. Então, essa Trimurti ela é encarregada da criação, Brahma está encarregado da criação, Vishnu da manutenção do universo e Shiva da destruição ou renovação do universo. Eu vou falar primeiro sobre eles, então vamos entrar em cada uma dessas divindades. Aqui outra imagem da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Aqui outra imagem muito linda também da Trimurti, numa representação num estilo bem mais combinando técnicas de pintura moderna, muito bonita. Então você vê aqui a deusa mãe do universo, né? Assim, o universo sendo representado assim por sua energia feminina, porque o universo ele é uma combinação de Purusha e Prakriti, de espírito e matéria, e a matéria ela é representada aqui pela deusa mãe,
E você tem aqui, de novo, outra representação da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre Brahma. Então, Brahma, ele cria o universo, como eu falei, ele tem aqui suas 4 cabeças e também os seus braços. Ele aparece com essa barba longa para representar, assim, a sua ancestralidade, a sua sabedoria, e ele tem 4 cabeças para enxergar tudo o que está acontecendo no universo. E ele é extremamente inteligente, todos os versos escritos, todas as falas de Brahma são sempre muito inteligentes. Ele costuma aparecer com... Ele tem uma cor branca, e ele é o regente do modo de Rajas, que é o modo que nós chamamos o modo da paixão, ou o elemento criativo, o elemento dinâmico do universo, né? Porque é preciso muito dinamismo para criar. Então, Brahma, ele cria, no sentido, ele é um criador secundário, tá? Já falamos, já deixei claro lá que a verdade absoluta é única, mas aí ela começa as suas expansões. Então, Brahma, a Trimurti é a primeira expansão. Então, Brahma, ele se encarrega de colocar o universo em ordem, porque o universo estava caótico, né? Os gregos usam o termo caos e cosmos. Então, antes da criação, no início, a criação estava um caos. Estava tudo revirado. E aí o caos foi colocado em ordem, e a ordem significa o cosmos. Cosmos significa ordem, significa belo. Daí você tem a palavra cosmético, por exemplo, né? Dando essa ideia de beleza, né? De colocar tudo no seu lugar. Então, quem é encarregado dessa criação secundária do universo é Brahma, tá? Aqui nós temos outra imagem de Brahma, e aqui o seu mantra, né? O mantra Gayatri. E aqui uma imagem, outra imagem de Brahma. Agora nós vamos para... Então, Brahma criou o universo. Vishnu, então, ele vai se encarregar de manter o universo. Então, quem desempenha o papel mais trabalhoso no universo é Vishnu. É claro que todos são igualmente importantes. Brahma precisa criar, Vishnu, Shiva precisa renovar. Mas para quem já construiu uma obra, ele sabe que o difícil é manter a obra. Então, quem faz esse trabalho de manutenção do universo é Vishnu. Então, é muito interessante que Brahma cria, né? Ele é o co-criador do universo, mas Vishnu, depois, ele passa a encarnar incontáveis vezes dentro do universo para manter esse universo em ordem. Na Gita, Krishna vai dizer que toda vez que as forças do Dharma e do Adharma, quer dizer, da justiça e da injustiça, do bem e do mal, todos esses desequilíbrios do cosmos, toda vez que há um desequilíbrio no cosmos, Vishnu encarna. Então, os textos dizem que as encarnações de Vishnu, elas são incontáveis como as ondas do oceano. Mas existem algumas que são as mais preeminentes, tá? E nós vamos mostrar um pouco dessas encarnações mais preeminentes. Então, aqui tem uma imagem do início da criação. Você tem aqui Vishnu deitado numa cama de serpentes no oceano da criação. Vishnu está aqui. E Lakshmi, que é a esposa de Vishnu, nós vamos falar posteriormente mais sobre elas também, sobre as esposas dessas divindades, mas Lakshmi está aqui com Vishnu. E aqui é o início da criação. Então, lá no início da criação, está Vishnu deitado no oceano cósmico, né, quando ainda não havia nada. E Vishnu, ele entra num estado chamado Yoga Nidra. Nesse estado de Yoga Nidra, que é um estado de sono místico,
ele sonhou todo esse universo. E dos seus poros, dos poros desse Mahavishnu, que esse é o primeiro Vishnu, dos poros desse Mahavishnu brotaram sementes de universo. Olha só que imagem extraordinária. Sementes de universo começam a brotar dos poros de Mahavishnu, assim como dos nossos poros brotam gotinhas d'água, sabe assim, gotinhas d'água que saem dos poros do nosso corpo? Então, da mesma maneira, sementes de universo começam a brotar do corpo de Mahavishnu. E do umbigo de Mahavishnu brota um caule de uma flor de lótus, e quando essa flor de lótus desabrocha, aparece Brahma aqui. E é esse Brahma, então, que vai fazer a cocriação do universo. É uma história muito bonita, muito repleta de conceitos extraordinários, né? Essa possibilidade que a gente está vivendo aqui, uma realidade onírica do Criador, etc. Aqui você tem uma outra imagem de Vishnu, aqui é o carregador de Vishnu. Toda divindade tem o seu carregador. Então, o carregador de Vishnu é essa águia chamada Garuda, tá bom? E sempre, como eu falei, que há um desequilíbrio do universo, Vishnu encarna, então, para trazer o mundo para o equilíbrio. O terceiro membro dessa trindade é Shiva, tá? Então, Shiva é uma divindade extremamente rica de ensinamentos também, porque, imagine, ele é o responsável pela destruição do universo. Só que a destruição do universo, no conceito hindu, na verdade é uma renovação, porque o hinduísmo tem uma noção diferente da criação, né? Então, para o hinduísmo, diferentemente das religiões abraâmicas, né, judaísmo, cristianismo e islamismo, que tem a ideia de uma criação linear, com começo, meio e fim, e acabou, na verdade, o hinduísmo vê a criação como cíclica. Tudo na criação é cíclico. Depois do dia vem a noite, mas depois da noite vem o dia. Depois, passado o verão, inverno, primavera, outono, de novo as estações se repetem. Então, o que a gente repara é que na natureza tudo tem um movimento cíclico. Então, daí que os hindus pensam que tudo na natureza é cíclico e não haveria tal coisa como uma morte que acaba com tudo. Não. Assim como a gente nasce, assim como o sol nasce, cresce, né, e chega lá no meio do céu e depois desce e se põe no horizonte, mas de novo ele nasce, depois se põe, da mesma maneira a gente mesmo está passando sempre por esses ciclos de nascimento e morte. Então a renovação que Shiva faz, ela não é o que a gente chama de destruição, não é uma destruição negativa, mas sim uma renovação natural necessária do universo. Então, outro aspecto importante de Shiva, além de ser o destruidor do universo, ele também é responsável pela transmutação microcósmica. Ele não só faz a destruição e a renovação do grande universo, mas ele faz também a renovação e a transmutação do nosso micro-universo, de cada indivíduo. Então, ele é o responsável por essa transformação, por esse renascimento. Por isso, ele é o preceptor original lá do Hatha Yoga. Foi ele quem ensinou originalmente o Hatha Yoga.
que vai fazer esse renascimento do yogi, tá? Por isso ele tem essa importância também para o yoga. Aqui nós vemos uma outra imagem icônica de Shiva, aqui o mantra de Shiva também, mas aqui você vê Shiva como um yogi, né, como eu falei, responsável aí, preceptor do yoga. Então ele está meditando lá nos Himalaias, né? Você pode ver que ele está aqui numa postura meditativa, foi ele que ensinou essas posturas de yoga, foi Shiva que ensinou. Então ele está aqui numa postura de yogi, ele está em transe meditativo e completamente renunciado, né? Ele se veste com peles de animais que ele encontra pelo caminho, assim, ele é totalmente renunciado. E aqui na cabeça de Shiva, você está vendo aqui, ó, vocês reparem que aqui tem uma corrente de água. Essa corrente de água é o Ganges. No nosso último encontro, nós falamos um pouquinho do Ganges, e aqui tem um pouco da história do Ganges, né? O Ganges, quando ele caiu lá do topo do universo, né? Quando o universo foi perfurado pelo dedão do pé de uma das encarnações de Vishnu, lá daquele furo desse universo que fica boiando no oceano da criação, né? Nós somos um universo que está boiando no oceano, segundo o texto védico. Então, essa água, ela fluiu desse buraquinho lá numa ponta do universo, e essa água ela vem descendo do topo do universo por diversos planetas, ela vem passando por diversos planetas. E como a sua corrente era muito forte, então antes de bater na Terra, pediram que Shiva sustentasse a força dessa água. Então, porque se a água caísse com muita força na Terra, ela afundaria a Terra. Então, algumas personalidades pediram para que Shiva sustentasse essa água. Então, ele sustentou, ele aparou a água no seu cabelo, né? Então, a água bateu no seu cabelo e aí ela escorre, diz que ela escorre para os seus cabelos e isso aliviou a força das águas do Ganges. Tá? Agora, já falamos um pouquinho da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, vamos falar de suas respectivas esposas, porque esse é um outro conceito teológico extraordinário da tradição hindu. É que a verdade absoluta, como eu falei, ela é una, mas todas as potencialidades estão nessa verdade absoluta. Então, o masculino e o feminino estão nesse absoluto, porque a menos que houvesse masculino e feminino no Criador, não haveria possibilidade de haver masculino e feminino na criação. Esse é outro conceito extraordinário do hinduísmo, né? Que o feminino também faz parte. O feminino não tem uma origem extrínseca. O feminino se origina dessa verdade absoluta única. E aí ele se manifesta em suas várias formas femininas. Por isso que toda divindade tem a sua contraparte masculina e feminina. Até porque nós, como expansão dessa verdade absoluta, nós também somos assim. Nós temos em nós a semente do masculino e do feminino. É porque Deus tem o masculino e o feminino na sua essência, todos os seres também têm. E o Hatha Yoga exatamente visa colocar em equilíbrio as nossas duas energias dos hemisférios do nosso cérebro. Mas essas energias, elas se manifestam, então, como as deusas, né? A energia feminina se manifesta como as deusas. Saraswati, ela é a consorte de Brahma. Então, Brahma, lembra, é o criador. A sua esposa, a sua consorte, a sua contraparte feminina é Saraswati. Saraswati é essa bela deusa aqui, que é a regente da arte, que é a regente da estética. Então, se diz que a estética do mundo, né? Esse mundo é tão lindo, né? Como eu falei,
O universo é chamado de cosmos porque ele é estético, porque ele é belo. E quem dá essa beleza é essa contraparte feminina de Brahma, né? A beleza estética da criação. Então, ela é responsável pelas artes, pela estética, e você sempre vê Sarasvati, deusa da cultura, da fala, deusa da literatura, da escrita, né? As crianças elas são elas começam a ser alfabetizadas no dia de Sarasvati na Índia, né, entre os hindus, e ela sempre é vista como um pavão, né, que é símbolo de beleza estética, e também um cisne, porque o cisne é o símbolo da pureza, né? E ela também é regente da música, então você vê aqui ela tocando uma vina. Vamos mostrar outras imagens aqui de Sarasvati. Ela é sempre uma deusa muito linda, sempre simbolizada por esse instrumento que ela carrega, né, como regente da música, a deusa do conhecimento, da fala, da cultura, das artes, da música. Outra imagem aqui de Sarasvati, né? Como eu falei, toda divindade tem algum símbolo que a identifica, né? Então, o que identifica Sarasvati é o fato, principalmente, dela carregar esse instrumento. Então, Sarasvati é a consorte de Brahma. A próxima divindade aqui feminina é Lakshmi, já mencionei Lakshmi. Lakshmi é a esposa de Vishnu, e ela é a deusa da riqueza, da prosperidade. Tá? Porque quem já teve ou quem tem uma casa sabe que para manter uma casa a gente precisa ter muito dinheiro, né? Então, quem supre financeiramente Vishnu, quem paga as contas de Vishnu, é Lakshmi. Então, Vishnu mantém todo o cosmos e Lakshmi, ele tem uma esposa excelente que paga todas as contas. Aí. Ela é a deusa da riqueza, então ela é responsável por fornecer toda a riqueza para manter o universo. E por isso ela é muito adorada, né? Então, você vê Lakshmi sempre sentada num trono de lótus, que quer dizer transcendência. E aqui ela jorra, né? Você pode ver que jorra das suas mãos moedas de ouro, né? Então esse é o grande símbolo de Lakshmi, que é para a gente como a gente reconhece nessas divindades. Então o principal símbolo para a gente reconhecer Lakshmi são essas moedas de ouro ou ela está carregando um pote de ouro. Então, ela é deusa da fortuna e consorte de Vishnu. Aqui você vê Lakshmi com Vishnu, então. Aqui vocês podem vê-la acompanhando, como eu falei. É uma característica, todas as divindades trabalham conjuntamente com suas esposas. Isso muda muito a imagem feminina. Você vê que não é um deus masculino sozinho, né? Na teologia hindu não existe essa briga se Deus é homem ou se Deus é mulher, né? Uma visão machista ou feminista, na verdade, como eu disse, na verdade absoluta se encontram o masculino e o feminino e eles trabalham conjuntamente. Quando eles dois se harmonizam para trabalhar conjuntamente, então existem resultados maravilhosos. Da mesma maneira, quando as expansões da verdade absoluta, né, trabalham conjuntamente com seus parceiros, com suas parceiras, eles também podem fazer trabalhos magníficos. Então, aqui uma outra imagem também de Lakshmi, como eu falei, ó, outra representação de Lakshmi, ou são as moedas, ou então um pote que ela carrega sempre. E isso aqui são símbolos para que a gente possa reconhecer essa divindade. A terceira deusa dessa trindade aí é Durga. Então,
a trindade masculina, Brahma, Vishnu e Shiva, cada um tem a sua consorte. Sarasvati é consorte de Brahma, Lakshmi é consorte de Vishnu e Durga a consorte de Shiva. Então, aqui você tem o casal, né, Durga e Shiva, e aqui, inclusive, ela está adorando essa imagem aqui que representa Durga e Shiva. Aqui, essa imagem que a gente chama de Shiva Linga. Mas aqui, se você reparar, tem essa linga que representa Shiva, mas tem esse símbolo embaixo que representa Durga. Durga é a mãe natureza, né? E aqui você tem essa simbologia que representa esse casal divino. Simbolicamente, é uma vagina e um pênis. Imagine assim, o susto que os ocidentais levaram quando viram isso, né, na Índia. Mas, obviamente, aqui a simbologia é muito simples da gente entender. Eles são símbolos da criação. Simples assim. Sem nenhum tabu, sem nenhuma loucura ocidental religiosa. Muito simples, né? Símbolos da origem da criação. Vamos ver outras imagens. Ela também é adorada como deusa da fertilidade, então mães que querem ter filhos adoram Durga para poder terem filhos. Ela é a consorte de Shiva, como eu falei, e também outro papel muito importante dela é que ela é mãe de Ganesha, que com certeza é uma das divindades mais famosas da Índia, né? Nós vamos falar mais sobre Ganesha. Aqui tem mais outra imagem do casal Durga e Shiva. É um casal fantástico, assim, tem muitos textos que trazem diálogos entre os dois, né, onde você pode perceber, se você lê com atenção a literatura védica, você vê que as deusas são extremamente inteligentes, tá? Então, essa imagem que a gente tem da Índia como um país machista, eu deixei bem claro isso no encontro passado. Isso foi outro desvio da tradição milenar da Índia, porque na tradição milenar, na iconografia, nas imagens, na literatura, o que a gente tem é uma mulher muito linda, é uma mulher muito inteligente, é uma mulher argumentadora, é uma mulher filosófica, é uma mulher participativa, criativa, e é importante que a gente leia essas histórias, né? Tanto é que existem diálogos extraordinários de Shiva e Durga. Agora vamos falar um pouquinho de Ganesha, né? Falei um pouquinho da Trimurti, agora vamos falar um pouquinho dessas outras divindades importantes. Ganesha, então, ele é filho especificamente de Durga, ele não é filho bem de Shiva, porque quem criou Ganesha foi a própria Parvati, né, que é outro nome de Durga. Ela criou sozinha. Ela esculpiu em argila uma imagem de um menino lindo. E aí ela soprou vida nesse menino e esse menino tomou vida. E como Shiva, que era o esposo de Parvati, não estava presente, ela pediu que o menino ficasse no portão da entrada dos aposentos dela, cuidando para que ninguém entrasse. E quando Shiva chegou, né, ele encontrou aquele lindo rapaz cuidando dos aposentos da esposa dele, né? Então ele ficou assim indignado e o rapaz não deixou que Shiva entrasse nos aposentos dela. Shiva, irado, cortou a cabeça desse menino, era um menino lindo, ele cortou a cabeça desse menino e a cabeça do menino voou, desapareceu. Aí quando Durga vem em cena e vê tudo aquilo acontecendo, ela fica desesperada e ela exige que Shiva traga de volta a vida do menino, mas não foi possível encontrar a cabeça do menino. Então Shiva pediu que os seus assistentes trouxeram a primeira cabeça que eles encontrassem. E aí eles encontraram um elefante moribundo. Então eles pegaram a cabeça desse elefante moribundo, colocaram no rapaz
E, a princípio, Durga não ficou nada feliz com essa situação, ela queria o menino de volta, etc., etc., mas Brahma intercedeu e falou, olha, mas eu vou outorgar a esse menino uma bênção especial. Ele vai ser o primeiro de todos os deuses a ser adorados. Por isso, então, é que Ganesha é o deus dos começos auspiciosos. E ele é removedor de todos os obstáculos. É claro, como elefante, ele remove todos os obstáculos, mas ele é sempre o primeiro deus a ser adorado em qualquer cerimônia, porque foi essa bênção que ele recebeu. E porque ele vai removendo todos os obstáculos do caminho, né? Assim como um elefante, né? Ele vai tirando todos os obstáculos. Talvez seja uma das divindades assim mais ricamente representadas. Assim, a iconografia de Ganesha ela é ilimitada, tem 1000 formas de Ganesha, todas muito lindas, né? E como eu falei, ele é também muito adorado pelos comerciantes e adorado por todos porque remove os obstáculos. Agora, eu tinha mencionado anteriormente que toda vez que há um desequilíbrio no mundo, Vishnu encarna. Lembra que eu falei sobre isso? Então, as encarnações de Vishnu, elas são incontáveis como as ondas do oceano, mas existem 10 que são as mais famosas. Então, aqui tem a citação da Gita, que eu falei antes. Sempre onde quer que haja um declínio da espiritualidade e um aumento do materialismo, eu me manifesto. Então, Vishnu é que está falando isso, né? Sempre que o mundo se desequilibra, ele se manifesta, e aí ele vem com as suas diversas encarnações. São ilimitadas, tá? Porém, tem as 10 mais importantes, então aqui tem uma representação bem de acordo com a iconografia tradicional indiana, e aqui uma outra num estilo mais contemporâneo, onde você tem as diversas encarnações, né? As diversas encarnações. São ilimitadas, porém tem 10 que são as mais importantes, né? Assim, as mais memoráveis, tá? Então, essas daqui são... E não dá tempo para a gente falar sobre isso, a gente teria que ficar longamente contando a história. São histórias lindas, cada uma delas é mais linda do que a outra, mas fica para uma outra ocasião, né, a gente contar isso. Mas o ponto básico é que sempre que o mundo entra em desequilíbrio, Vishnu vem aqui, Vishnu se manifesta aqui. Dessas 10 encarnações, existem duas que são as mais importantes, assim, que é Rama, primeiro, né, que é mais antiga, é muito antiga, teria aparecido há muitos milhares de anos, então Vishnu encarnou como um rei. Então ele encarna como um rei, que é um rei ideal, que é um homem ideal. Então ele é um exemplo de impecabilidade, assim, como rei, como homem, como pessoa. Então ele sempre foi um rei impecável. E até hoje ele é muito adorado, e até hoje na Índia existe um partido chamado Rama Raja, que quer dizer o reino de Rama, que quer reinstituir o reino de Rama. Assim, é algo semelhante com o que a gente fala aqui, o reino de Deus, né? Mas existe até um partido político na Índia. E a outra divindade importantíssima, né, dessas manifestações que vêm para trazer o mundo ao equilíbrio é Krishna. Então, Krishna ele vai ser adorado por muitos como uma das encarnações de Vishnu, mas por outros ele é a própria verdade absoluta original. Isso aí é uma discussão muito longa também, não dá nem tempo da gente entrar aqui nessa questão, mas Vishnu realmente ele é o Deus do amor espiritual, ele é um Deus que ele é pura doçura, enquanto os outros deuses todos estão desempenhando algum papel, trabalhando, lutando, fazendo, construindo. Krishna não. Krishna ele está só se divertindo. Krishna ele é um Deus que ele só se diverte. E Krishna ele é também o Deus menino. Embora aqui ele não esteja aparecendo tão menino, mas ele é chamado de Deus menino.
né? Dizem até que o Caetano Veloso compôs essa canção para Krishna, Menino Deus. Porque essa é uma característica de Krishna. Krishna é Deus eternamente menino brincando. É muito lindo, se divertindo, tocando sua flauta e esperando para brincar com a gente. É assim que os devotos de Krishna o adoram. Muito sucintamente, né? A teologia de Krishna, ela é fantástica, ela é maravilhosa, mas podemos deixar isso também para outros encontros. Outra divindade importantíssima da tradição hindu é Dhanvantari, o deus da medicina, que está aqui carregando o néctar da imortalidade. Tá? Então, foi ele que ensinou originalmente. Né? Assim como na Grécia você tem lá o deus da medicina, na Índia você tem também o deus da medicina. Foi ele que ensinou o Ayurveda, e o pessoal do Ayurveda e tal. Foi essa divindade, essa manifestação também do divino, que veio para ensinar como o homem pode ter saúde. Outra deusa que é Ganga, a deusa do rio Ganges. Ganga é Ganges em sânscrito. Então, os rios são todos femininos. Nas histórias indianas, os rios são femininos e eles são casados com o mar, que é masculino. Né? Todos os rios são casados com o mar, então os rios são femininos. E aqui você tem Ganga, a deusa do rio Ganges, montada. Todo deus, como eu falei, ele tem o seu carregador, e aqui o crocodilo é o carregador de Ganges, é claro, porque o crocodilo é um habitante do rio Ganges. Outra divindade importantíssima é Hanuman. Hanuman, ele está ligado à história de Rama, aquela encarnação de Vishnu, pelo que eu mencionei. E Hanuman é um macaco. Então, esse macaco, ele acompanhou o Rama em suas aventuras, né, e na salvação da esposa de Rama, que é Sita. E aqui ele está rasgando o seu peito, simbolizando que Sita e Rama moram no seu coração. Essa também é uma história do Ramayana, dessa saga, dessa encarnação de Vishnu. E, né, no meio dessa história, Hanuman, ele rasga o peito para mostrar que Sita e Rama moravam no seu coração. E Hanuman, ele é uma combinação de Bhakti e Shakti, de devoção e poder. Então, ele é tanto adorado pelos Bhaktas, porque ele é aquele quem dá força para o Bhakta, quem dá a força da devoção. Porque ele é essa combinação, ele é muito forte. Hanuman, ele é muito devotado, como ele mostrou aí, né? Ele falou, ele tem Deus no coração dele, mas ao mesmo tempo ele é muito poderoso. Então ele é uma combinação muito extraordinária de Bhakti, devoção, com Shakti, poder. Então ele é muito, muito, muito adorado por todos aqueles que são devotos, almejam ser devotos e que querem força espiritual, né, para permanecerem devotos. Aqui tem até uma imagem. Que me perdoem, que está num formato, eu não consigo abrir, por isso fica aparecendo essas letras em cima, porque se eu clico ele não consegue abrir. Mas assim, Hanuman, ele chega a transportar uma montanha inteira. Ele é tão poderoso que ele carrega uma montanha inteira no seu braço. Para salvar o irmão de Rama, ele foi lá, pegou uma montanha inteira e levou a montanha inteira até o irmão de Rama. Como eu falei, como um símbolo de grande força. E aqui nessa outra imagem, que tem um texto em cima, você vê Hanuman salvando Sita. Sita foi raptada, a esposa de Rama foi raptada, e quem foi salvá-la foi Hanuman. Quem achou onde ela estava foi esse macaco Hanuman. Outra coisa que a gente já pode aprender com essas imagens, com esses deuses, é o respeito a todas as formas de vida. Tá? Porque existem deuses em todas as formas, na forma de macaco,
na forma de elefante, na forma de tigre, na forma de águia, na forma de cobra, na forma de crocodilo, na forma de cisne, na forma de cavalo, na forma de vaca. E qual é a ideia? Qual é a ideia? É que todas as formas são divinas. É claro. Então, o que mais poderia ser? Tudo que foi criado do divino é divino. Entende? Esse é um conceito muito único, né, da tradição hindu, que nos leva a entender, né, no ápice de todos os estudos que você fizer da literatura védica, o que você entende é que você deve respeitar todas as formas de vida, vendo que Deus é a origem de todos os seres vivos e que todos os seres vivos são divinos, e que todos eles são templos de Deus. É uma visão muito de vanguarda, muito necessária hoje, no mundo de hoje, sabe? Eu considero isso muito importante. Bom, esses são, assim, como eu falei, um resuminho do resuminho do resuminho daquilo que eu estou chamando aqui de mitologia, que é um tema fantástico, mas o importante é ressaltar, né, já deixei claro isso lá no começo, não se trata de um politeísmo, na verdade tudo isso tem uma origem única, de uma verdade absoluta única, e que esses deuses, eles não são mitos no sentido pejorativo, né? Você falar para um devoto ou para um hindu tradicional que isso aqui é um mito inexistente, fictício, seria tão ofensivo quanto você falar para um cristão que todas as histórias de Jesus não passam de mito, não passam de ficção, entende? Então, assim como a gente respeita um cristão, a gente respeita a sua crença nas histórias de Jesus e seus seguidores, etc., etc. Da mesma maneira, para o hindu, tudo isso aqui é o que eu chamei de mitologia viva, tá bom? Então, esse aqui é um resuminho do resuminho da mitologia indiana, tá? Então, eu vou parar aqui o slide. Voltamos para a nossa tela. Estava com saudade de vocês, porque quando eu fico com os slides eu não consigo ver vocês. Assim, eu queria estar vendo vocês na minha frente. Estou morrendo de saudade de me encontrar presencialmente com todos vocês. E se por acaso alguém tiver alguma pergunta ou comentário, alguém perguntou: o termo monoteísmo polimorfo é correto? Eu não estou acostumado muito a ver isso entre os indólogos, né? Não sei, eu precisaria pesquisar mais. Agora, o que eu tenho visto, os termos que eu tenho visto mais para representar a teologia hindu é panenteísmo, que eu falei que é uma combinação de teísmo, um pan, que quer dizer tudo, né? E com a ideia de que tudo isso está ligado simultaneamente, né? Não um monoteísmo separatista, onde Deus está lá e existe aqui a matéria demoníaca quase, ou a matéria que está aqui assim tentada pelo diabo e afastada de Deus. Então, o hinduísmo não é esse tipo de monoteísmo, mas também não é aquele politeísmo clássico que a gente pensa que existem muitos deuses. Já deixei claro aqui que os textos dos grandes sábios são muito explícitos em dizer que a verdade absoluta é advaya, ela não é duas, tá? Então, os termos que têm sido cunhados atualmente são esses: panenteísmo ou enoteísmo, são termos que têm sido criados para tentar explicar esse conceito um pouco diferente, né? Que a verdade absoluta não é só Deus distante. A criação ela é inerentemente
conectado ao absoluto e não pode ser separada dele. Entende? Então, a criação não pode ser separada do Criador. Assim como os raios do sol não podem ser separados do sol. Não existe sol sem raios de sol. Sol e raios de sol são coisas que estão interconectadas, inseparavelmente. Não existe separação entre sol, o astro, né? O astro que está lá localizado no lugar do sistema solar, e os seus raios. Todos eles conjuntamente são uma coisa só. Então, criador e criatura e criação, no conceito hindus, são uma única coisa, embora possam ser analisados separadamente, assim como eu posso separar analiticamente, o Sol está aqui, os raios do Sol estão aqui, eu posso separar, mas existe um sentido que eu não posso separar, porque não existe raio de Sol se não houver o Sol. Então, não existiria criação se não houvesse Criador. Então, nós estamos intrinsecamente conectados, não existe como separar, nós não teríamos existência separada do Criador, por isso a criação, em última análise, ela é divina também. Então, essa ideia ela é muito diferente do que a gente está acostumado. E essa é uma ideia, como eu falei, extremamente de vanguarda, porque faz com que a gente veja a criação e as criaturas como divinos. Então, o meu atual estudo é sobre Bhakti, eu estou fazendo, nesse último ano, eu tenho feito um estudo aprofundado sobre Bhakti, e o que acho que é o que é mais lindo, que assim, no ápice, quando uma pessoa chega no ápice da devoção a Deus, o que ela entende é que Deus está em toda parte, Deus está em todos os seres. O devoto, né, o Bhakta, ele passa a ver Deus em toda parte, em todos os seres. Inclusive, li essa semana esse texto. Daí, por isso ele saúda, Namastê, Namastê. Ele está vendo, Deus está aqui, Deus está dentro de você, eu estou vendo isso. Isso é o ápice da devoção, isso é o ápice de Bhakti. Que é bem diferente daquele Deus que a gente adora apenas numa igreja, e fora da igreja a gente xinga todo mundo, maltrata todo mundo, e os textos de Bhakti são bem claros. Falar, esse tipo de religioso não passa de um religioso de última categoria. O religioso de primeira categoria é aquele que vai ver Deus em toda parte, em todos os seres. Então, essa é a verdadeira teologia hindu. Tá? Eu vou pesquisar mais sobre essa questão aí do monoteísmo polimorfo. Me parece também expressivo, né? Eu acho que também um Deus único que tem muitas formas, né? Que se manifesta de muitas formas. Mas eu vou pesquisar mais sobre isso. Poderia, com o tempo, esmiuçar mais dessas deidades. De fato, são muitos temas aqui para a gente esmiuçar. Com certeza, essas histórias têm muitos ensinamentos. Mas lembre-se que eu faço aqui o papel do professor inspirador, né? Eu quero inspirar vocês a pesquisarem mais. Não vou contar tudo para vocês. Não vou ser spoiler aqui também, né? De contar tudo. Eu tenho que animar vocês a lerem mais, a saberem mais. Tem muita coisa, tem muito livro, tem muito filme, tem muita coisa para vocês pesquisarem. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Bom, então, agradeço imensamente a presença de vocês. Posso só falar uma coisinha? Claro, Lerita. Eu quero muito agradecer, porque eu fico fascinada, eu fico aqui assim, fascinada mesmo, me fascina. E talvez até me perdoem, não é talvez seja assim meio estranho que eu vou falar, sei lá, mas eu vou falar. Eu acho que tem que já ter se vivido muitas vidas, muitas reencarnações, para que possamos chegar aqui na Terra, num momento como esse, e ter esse conhecimento
né? Porque realmente é tão claro, é como a luz do sol, é clara, é tudo tão claro. Mas algumas pessoas veem isso como uma forma muito estranha, como no meu celular eu tenho Radha e Krishna. E hoje uma pessoa me perguntou: o que é isso que você usa no seu, no seu celular? Eu disse: Radha Krishna. E é tão normal para mim, mas para essa pessoa eu vi que era assim um assusto, né? Uma coisa assim assombrosa. E uma coisa que me fascina muito nessa tradição também é realmente ver Deus em tudo e não ter essa coisa de, né, não é mandatório, mas realmente ser vegetariano é uma questão de compreensão e de compaixão, né? Porque os animais também estão num processo de evolução aqui na Terra. E nessa tradição, isso é muito enfatizado, né? Eu acho isso muito bonito, porque algumas tradições veem os animais como prazer para eles mesmos, né? Então, eu sou fascinada e eu queria agradecer. Eu, É, eu eu, estudo com sua mina, mesmo horário que o senhor está dando as aulas aqui, eu estou sempre assistindo gravada e eu gosto de participar ao vivo. Mas hoje, como ele não veio, eu já pulei aqui, porque eu falei que coisa boa, é tão bom ficar ao vivo, participa-se muito mais. é, Bom, obrigado por suas palavras. É, realmente, eu agradeço muito mesmo a participação de vocês, é um prazer enorme compartilhar isso. O que a Lerita falou, é o papel do professor, né? O meu papel é encantar, é inspirar. Esse é o meu papel, tá? Então, é preciso deixar claro o que Krishna fala na Gita, quando ele diz que nós devemos nos aproximar de um professor, né? Não, não, eu gosto de desmistificar essa ideia do guru, sabe? Porque a ideia que Krishna fala é muito clara. Agora que eu estou lendo mais sobre isso, então fica bem claro. No verso 34, Krishna fala: se aproxima de um professor e indague sobre essas coisas. No verso seguinte é que é lindo, que ele vai dizer que quando você tiver entendido o seu mestre, você vai entender que Deus está em toda parte. Então, meu próprio orientador sempre fala isso. Nós nunca devemos querer ver um mestre sem Deus, porque o mestre é aquele que te mostra Deus. E, e um grande sábio também, da minha tradição, ele dizia que quem se diz Deus, né? Porque existem muitos mestres na Índia que se dizem Deus, etc, etc. Então, Prabhupada ele falava, não, quem se diz God, na verdade é dog. Quem se diz Deus é cão. Tá? Então, é legal que a minha tradição, ela sempre desmistificou essa ideia do guru que a gente tem, de turbante, que sai lançando raios, iluminando. Não, o professor é muito claro, né? Leia a guitarra, o que a gente vai falar? Que quando você tiver entendido os ensinamentos do seu mestre, você vai ver Deus em toda parte, tá? Então, a gente não adora uma pessoa, a gente não idolatra uma pessoa. A gente tem gratidão por aquela pessoa que te mostrou Deus. É simples assim, tá? Então, na minha tradição, pelo menos, não sei, tem outras tradições, a Índia tem muitas tradições, tá cheio de gurus egóicos por aí, que se dizem Deus, etc. Mas na minha tradição, não. O meu mestre mesmo falou, aquele que se diz Deus não passa de... Aquele que se diz God não passa de dog. Tá? Então, ele sempre fez questão de desmistificar essa ideia. Tá? Então, a gente aceita um orientador, né? Assim como você vai para a faculdade, mas não é para adorar o seu orientador, é para se tornar um bom profissional. E o que é ser um bom profissional? É ver Deus em todos. No nosso caso aqui, isso é o que nos interessa. Tá? Aí, claro, a gente tem essa gratidão que a gente tem, né? A gente ama, né? E se a gente ama todos, a gente ama o nosso professor também. Mas é muito lindo a gente ler nessas canções, que inclusive eu quero trazer aqui no nosso próximo encontro, que é canções devocionais, você ler, por exemplo, que
Só quando eu respeitar todos os seres vivos, aí sim é que eu vou poder desenvolver amor por Deus. Só quando eu respeitar todos os seres vivos. Então, isso é muito contemporâneo, né? Isso é muito vanguarda. Então, eu acho que a tradição hindu, ela tem tudo para, para despontar agora, nesse momento que a gente está vivendo do século XXI, onde a gente está buscando respostas, onde a gente está buscando um mundo melhor, onde a gente está buscando respeito pelos animais, etc, etc. Eu acho que, dentre todas as tradições, eu acho que está aí uma das tradições mais ricas nesse aspecto de amor por todos os seres, como você falou. A Margarida está levantando a mão lá um tempão. Deixa eu ver se ela... Professor, pode estar ouvindo? Sim, sim. Aquele simbolismo da flor de lótus, né, que nasce, não é, do umbigo e nasce Brahma, parece um cordão umbilical, não é? Sim, sim, a ideia é essa mesmo, né? A É ideia é isso, essa não? mesmo, assim, ela nasce, só que ali é um nascimento, embora ele nasça ali do umbigo, né? Ele nasce do umbigo, mas assim, simbolizando, o simbolismo ali é que é que essa verdade absoluta, ela pode fazer o impossível, né? Todos os impossíveis são possíveis nessa verdade absoluta. E aí tem muitas historinhas, né? A literatura védica é repleta de histórias de sabedoria, né? Então, certa vez, uma pessoa ficou assim, não, como assim? Isso não é possível. Tal coisa não é possível. E Vishnu falou para ele, Vishnu transmitiu a mensagem para Narada falar para essa pessoa que Deus pode passar um elefante pelo buraco de uma agulha, e ele ficou totalmente atônito, né, que isso não era possível. Mas um sapateiro ignorante, ele falou, não, quando foi falado a mesma coisa com um sapateiro ignorante, diferentemente do sacerdote erudito, o sapateiro ignorante falou, claro, para Deus tudo é possível. Como não? Como não é possível passar um elefante pelo buraco de uma agulha? Na verdade, de uma semente, numa semente, existe uma árvore gigantesca de nozes dentro de uma semente. Dentro de uma semente existe uma árvore gigante, uma nogueira gigante, que pode dar milhares de nozes. Então, se Deus pode fazer essa coisa tão magnífica de colocar uma árvore, uma nogueira gigante, repleta de milhares de nozes dentro de uma sementinha, por que ele não pode passar um elefante no buraco de uma agulha? Tudo é possível? Então, essa ideia aí também de Vishnu criando Brahma do seu próprio umbigo, né? sem nenhuma outra, simplesmente da sua vontade, é um exemplo do seu poder infinito, né? Dessas possibilidades infinitas do Criador. O exemplo da Nogueira, realmente, ele é extraordinário, faz parte de uma historinha. A literatura védica é cheia dessas histórias lindas de sabedoria, né? São muito lindas. E aquela última encarnação, que é Kalki, né? Ah, Não lembra os personagens daqueles 4 cavaleiros do Apocalipse? Ele vai com aquela... É tudo junto, né? Tudo... Parece até que acessa... veja bem, olha, se a gente estudar línguas, se a gente estuda línguas, a gente descobre o quê? Que todas as línguas do mundo estão interligadas, né? Se a gente estudar. A gente começa... Tem gente que se dedica só a isso. Então, você percebe que todas as línguas estão interligadas. Se todas as línguas estão interligadas, como é possível que toda a cultura do mundo antigo não tivesse interligado? Então, muito provavelmente, todas as culturas do mundo estivessem interligadas. Eu já falei aqui 2 vezes, pelo menos, nesses encontros,
que foi descoberto recentemente que os índios do Nordeste brasileiro têm uma genética parecida com os indianos da Bengala. Ou seja, mostrando que muito provavelmente nós temos uma origem comum. Então, se nós temos uma origem genética comum, se nós temos uma língua comum, com certeza nós tivemos em algum momento uma cultura comum. Por exemplo, uma das histórias de Vishnu, uma das encarnações famosas de Vishnu é Matsya. A história de Matsya está ligada com a inundação do universo, tá? Quando o mundo foi inundado. A história do dilúvio, ela aparece em todos os mitos antigos da humanidade. Então, não é possível que todas as culturas antigas do mundo falem de um dilúvio, todas as culturas antigas do mundo falam um tal de dilúvio, e isso não ter acontecido, né? Então, muito provavelmente, isso aí remete a um tempo em que todos nós fazíamos parte de um único começo, né? Assim, de um começo onde todos estávamos interligados. Isso foi se desmembrando com o tempo, e isso aí a gente perdeu a conexão, né? Mas se a gente adentrar, como você falou, se a gente vê as histórias de Kalki, né? O cavaleiro Kalki é a última encarnação de Vishnu. Então, Kalki, ele é um cavaleiro, e ele é um cavaleiro que realmente ele remete muito à ideia do cavaleiro do Apocalipse, né? Parece muito, até porque ele aparece justamente no final da Era de Kali. Então, é muito semelhante. São todas histórias muito semelhantes, que com certeza estão aí costuradas, né? Se a gente for buscar, a gente vai fazer uma conexão entre tudo isso. Ok? Obrigado, então, pela participação de todos vocês, tá bom? Aguardem, em breve estarei lançando o novo estudo, e já em breve também, não vou estar parado, quem estiver aqui no grupo vai receber informativo. A gente já tem a próxima viagem programada para a Índia em novembro de 2022. É uma viagem de peregrinação espiritual mesmo, tá? Então, aí é uma viagem de busca espiritual mesmo, a gente vai viajar pelos lugares de peregrinação espiritual mesmo, tá? Claro, a gente vai fazer assim, tal, umas visitas turísticas, obviamente, um pouquinho ali, mas o grande foco, 90% mesmo, é a parte mais espiritual da Índia, tá bom? Então, já adiantando aí para quem quiser, se Deus quiser, estaremos juntos lá em novembro, tá bom? Ou então farei outras com objetivos mais turísticos, culturais também, mas essa específica eu só estou adiantando. Se Deus quiser, vai acontecer em novembro uma viagem mais de um mergulho espiritual na Índia, o que é uma experiência fantástica também na Índia, até todo mundo que já foi sabe disso. Sim, Fernando? Só para eu entender, primeiramente agradecer e declarar aqui que eu estou estado de êxtase. Estou adorando tudo que você está passando, estou maravilhado com tudo. Isso mexe bastante comigo, dá para sentir essa energia boa, né? E todo esse seu conhecimento também passa bastante segurança, e muita vontade de aprender mais e mais ainda, né? Você falou de viagem para a Índia, eu já abri o meu microfone aí, porque eu quero saber se ela vai ser mesmo presencial ou vai ser outra viagem. Essa aqui que a gente fez foi virtual, entendeu? Por isso eu venho convidando aí, ao mês eu coloco o meu convite lá, Viaje com J, viaje ainda. Então, Eu o pessoal me reparei. escreve, mas como assim? Não pode viajar ainda? Eu falei, não, gente, é uma viagem intelectual, é uma viagem online. Estamos viajando. E para mim, essa viagem aqui, ela é até mais rica, às vezes, do que uma viagem presencial, tá? Porque a gente Sim. pode entrar realmente nas questões, na filosofia, nas histórias e tal. Mas o plano, como eu falei, se Deus quiser, porque agora eu trabalho com o lema, né, que a gente tem que trabalhar sempre. O homem propõe e Deus dispõe. Então, a minha proposta para Deus é levar um grupo junto com um grande amigo que chama Guru Sevananda.
Então, nós vamos fazer uma parceria, levar um grupo em novembro para uma viagem de peregrinação espiritual mesmo, tá? Um foco espiritual. Depois, também, se Deus quiser, em fevereiro de 2023, aí vamos fazer uma viagem turística cultural pela Índia, com uma extensão para o Nepal e Butão. Se Deus quiser, porque agora realmente eu acho que Deus nos colocou assim no nosso lugar, né? No nosso lugar. Somos pequeninos e insignificantes seres desse universo e tudo só acontece por sua vontade suprema. Então, se Deus quiser, a gente vai fazer um monte de coisa. Eu penso que, assim como Deus está em toda parte, em todos os seres, tudo só acontece se Deus quiser, né? Sim. A gente pode ter a nossa vontade própria e dar a partida, né, naquela ação que a gente pretende realizar, mas sempre só vai acontecer se Deus quiser, né? Seguindo o lema, aí já o lema, o nosso lema cristão ocidental mesmo. O homem propõe e Deus dispõe. Se ele quiser, tudo vai acontecer, né? Porque nós estamos vendo assim que nós estamos vendo a nossa fragilidade, né? Acho que a mãe natureza está querendo nos mostrar a nossa fragilidade, a nossa pequenez, que nós somos muito pequenos, que a gente não manda nada aqui, que não é a gente que manda e desmanda desse mundo, que se um vírus quiser acabar com a gente, ele acaba rapidinho. Então, acho que ele está colocando a gente no nosso lugar, humilde, né? Onde a gente deveria sempre permanecer, sempre muito humilde, sempre muito insignificante, que somos, né? Nós estamos vendo, né? Um vírus acaba com a gente, né? Deixa a gente enclausurado. Quando a gente viaja também, a gente percebe justamente isso. Eu costumo dizer, quanto mais eu viajo, mais pequeno eu me sinto, porque eu vejo o quanto o mundo é grande e quanto tem pessoas vivendo em toda parte dele, né? Pessoas tão importantes como nós, né? Sim. Cada viagem que eu faço, eu me sinto menor. Com certeza. E da Índia, que nós tivemos a oportunidade de fazer junto, não foi diferente, só que teve uma representatividade muito maior ainda para mim, porque eu conheci um outro mundo, né? Sim, a Índia é um outro mundo e tem uma força espiritual muito grande na Índia, né? A Índia tem uma força espiritual muito contagiante, né? A gente vai lá como turista apenas e a gente é contagiado por uma força que inunda aquele povo, né? Tem uma força que, quando você entra em alguns lugares, em alguns templos, você é tomado por aquela energia que flui daquelas pessoas, né? Tanta devoção que elas têm que você é contagiado por aquilo. E a gente, muitas pessoas, é muito comum muitas pessoas saírem transformadas espiritualmente da Índia, mesmo sem ter ido por isso. A pergunta que eu queria fazer, por agradecer, é se essa continuidade que você vai dar, ela não se inicia, então, na próxima semana já. A gente vai ter um período... Você tá no grupo de WhatsApp? Não. Não tá? Bom, depois se você quiser... Eu estou no grupo que tem o título lá de... Índia Incrível, né? Índia Incrível. Índia Incrível. Não, Viagem à Índia. Viagem para a Índia. Eu vou te mandar um convite. Se você quiser participar do grupo Índia Incrível, se você quiser. Se não quiser, eu te convido pessoalmente também. Ali eu vou eu criei um grupo que fica mais fácil, né? Porque aí está todo mundo no grupo e eu compartilho lá os convites, todo mundo fica sabendo. Então eu compartilho principalmente no grupo. Então no grupo eu vou já lançar a proposta. Eu preciso aí de umas 2 semanas, talvez, para preparar o material de divulgação para lançar o próximo estudo, como eu falei, que é um estudo de canções devocionais em sânscrito que a gente vai estudar e vai falar um pouco da filosofia, etc, etc. Mas, voltando, você pretende continuar às terças-feiras? Eu preciso saber, porque eu tenho o meu curso de yoga também, que eu preciso... Então, a minha ideia, eu estou querendo realmente fazer... Minha programação está assim, sempre dentro do mesmo lema, né? Se Deus quiser. A minha programação é manter as terças-feiras nesse horário, 7h30 às 8h30, o horário que eu me dedico a
fazer esse trabalho de dedicação mesmo, voluntárias, de graça, compartilhar o meu conhecimento gratuitamente com todas as pessoas. Então, dentro do meu tempo, o melhor dia e horário é esse. Dia e horário é esse, então eu pretendo ficar aí, nesse dia e horário, fazendo esses cursos. Eu já tenho outros cursos, eu vou dar outras aulas, eu tenho várias outras coisas que eu já faço. Mas, assim, de dedicação voluntária, aberto, público, gratuito, é esse aqui. Eu já determinei, assim, esse dia e horário para isso. Então, em breve, voltaremos às terças-feiras. Sim, sim. Em breve eu vou compartilhar Tá bem. uma programação. Eu também não estou nesse grupo, mas eu vou te mandar pelo Margarete? particular. Eu não estou também, eu nem sabia. Eu vou te mandar pelo particular, que aí manda um convite para mim. Ok, então tá. Só tá, eu te lembro. Eu tenho, né, o teu contato. Tá em contato. Tem. A gente Então, fala. só me lembra de Eu te te mandar um lembro. convite, tá? Eu te- Todo mundo que está aqui tem meu contato pessoal. Quem não tiver no grupo tem meu contato pessoal. Quem quiser fazer parte do grupo, só para me facilitar, entendeu? Porque eu tenho 500 pessoas no meu WhatsApp. Então, nem todo mundo está querendo fazer cursos ou saber das informações. Então, quem tiver, facilita participar do grupo. E eu procuro não carregar muito o grupo também, assim, né? Eu peço muito que o grupo, né, se restrinja só a estar compartilhando coisas respectivas aos estudos, né? Para não ficar cansativo, senão aquele grupo com um monte de mensagem, tudo aquilo cansa, né? Tá bom? Mas eu informo, mas quem quiser, ou quem não quiser também, porque eu sei que tem gente que... A gente se cansa de grupo, eu também me canso de grupo, mas quem não quiser, fala para mim, olha, mas me avisa, né? Pelo menos manda uma mensagem pessoal falando, eu não quero fazer parte do grupo, mas eu quero ser avisado aí das atividades. Tá bom? Gente, Obrigado. muito agradecido do coração, tá? Que prazer, realmente, que prazer nesses dias de distanciamento, de muita saudade, de se encontrar com as pessoas, de poder abraçar. Depois de 2 anos quase sem sair, eu fui numa festa de família, peguei uma gripe, estou traumatizado, assim, tô traumatizado. Foi tão triste, assim, né? Depois de 2 anos, você querendo ver as pessoas, abraçar as pessoas. Estou aqui enclausurado, aí saí, peguei uma gripe brava, assim, uma gripe que me detonou, mesmo. Foi impressionante. Tá vacinado agora. Não, pior que eu já estou mais que vacinado, assim, mas tá louco, tá louco. Vai estar criando anticorpos aí para gripe também. Precisa disso, né? A gente precisa disso, né? Agora a gente vai precisar passar por esse treinamento de se ressociabilizar, né? Assim como uma criança que vai para o pré-primário e volta gripada da escola, né? No primeiro dia ela volta gripada, porque não está acostumado, né? Então, a gente vai precisar passar por esse aprendizado. Gente, muito obrigado, tá? Saudades Obrigada, enormes Radanato. de vocês, estou doido para ver vocês pessoalmente, todos vocês, Dulce, Fernando, Margarete, Ricardo, Adriana, Yamuna, Evelise, Kátia, Deise, que eu não estou vendo aqui, Mani Manjari, que eu já vi lá no começo, Marcela, Cecília, Regina, Gleizete, que eu te conheço, você não quer aparecer, mas eu te conheço. Maurício, prazer vê-los todos aqui, tá bom? Em breve, aguardem que em breve eu mando o convite para vocês aí, tá? Boa semana para vocês, Boa aproveitem, semana. vivo Obrigada, intensamente, professor. Boa sabiamente, noite a cada todos. dia, Obrigada. cada hora. Noite. Prazer. Tchau, 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 tchau. Tá.